Olá, tudo bom? Eu sou Meire Oliveira, eu sou terapeuta holística, eu faço mapa astral, sou astróloga e sou autora dos livros Pintando Borboletas e Vai com Fé que Flui. A minha missão é ajudar as pessoas a se conectarem, a se conhecerem mais, a trabalharem, né, o autoconhecimento, né, a entender quem elas são, a perceber o que elas gostam e se compreender mais, se amar mais. Então isso faz parte da minha missão. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu vim falar sobre missão de vida, sobre propósito. Eu acho que tem tido uma cobrança, né, uma autocobrança muito grande das pessoas. Né? Eu tenho tido muitos clientes que chegam até mim e perguntam, né, falam, Meire, eu não sei o que fazer da minha vida, eu tô num trabalho que eu não gosto, ou então eu tô em dúvida se é isso que eu quero, né? Então as pessoas estão me perguntando muito sobre isso e eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouco da minha história, porque eu acredito que pode ajudar. A melhor sugestão que eu posso dar, tá, em relação a você encontrar o que você ama, né, encontrar a sua missão, o seu propósito, né, é você focar, você investir o seu tempo naquilo que você gosta de fazer, tá? Não importa se hoje você esteja num trabalho que você não gosta, existem muitas atividades que você pode buscar, né, que você se conecte, tá? Então, contando um pouco da minha história, né, assim, há 10 anos atrás, eu abri um blog, tá? Por abrir, assim, muitas pessoas acham que meu sonho sempre foi escrever um livro e não, né? Meu sonho nunca foi escrever um livro. Eu sempre amei ler, eu vivia dentro da biblioteca na época da escola, mas eu nunca tive esse sonho assim de, ai, um dia vou escrever um livro e tal. Não, tá? Eu já escrevia quando era pequena, tinha diário e tal, mas não era nada perto do que eu escrevo hoje. E na época eu estava fazendo um curso de química, né? Que todas as pessoas ficam bestas, falam, por que você foi fazer no curso de química? Na época eu queria cursar psicologia, né? Porque sempre os processos da mente humana sempre me fascinaram. E na época eu me identificava bastante, só que na época eu já dava aula de inglês, porque eu fazia um curso, né, fora da escola. Então eu já comecei dando aula de inglês muito cedo. E então não tinha como eu conciliar a faculdade que era integral na minha cidade, tá? Então eu falei, bom, vamos tentar química, porque eu me dava super bem em química, né, na época do ensino médio, e fui eu lá, muito louca, me joguei em química. Fiz 6 meses, não gostei, não me identifiquei e pulei fora. E aí eu entrei no curso de letras, eu dei aula durante 8 anos, né? E o que assim me tocou profundamente a época que eu dava aula, porque assim, eu não curtia muito dar aula, mas eu era uma pessoa muito acomodada, né? Vamos dizer, acho que a palavra é bem essa, acomodada. Não estava feliz, mas tudo bem, vamos levando a vida, né? Vamos indo, como diz os mineiros, vamos indo e tal. Mas o que aconteceu? Um belo dia, um certo aluno, que ele tinha na época acho que uns 11, 12 anos, né? Eu tava dando exercício para uma turma, a turma tava toda em silêncio. Esse aluno virou, falou, teacher, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, fica à vontade, né? Ele é pessoal, eu falei, manda bala, né? E aí ele perguntou, qual que é o seu maior sonho? Né? E aí na minha cabeça eu já estava processando, né? Meu maior sonho é casar e ter filhos. E ele virou pra mim, desculpa, ele virou pra mim e falou assim, ó, mas não pode ser casar e ter filhos. Tem que ser um sonho que seja seu, só seu. Aí eu virei pra ele e fui muito sincera, eu falei, olha, fulano, eu não sei qual que é meu sonho. E aí eu fiquei, né, entrei numa crise existencial depois dessa pergunta, né? Eu falei, cara, como é que eu não tenho um sonho só meu, né? Pra que eu tô vivendo? Qual que é o sentido disso tudo, né? Que porra é essa? Então eu fiquei super perdida depois disso, né? Entrei realmente numa... Sou escorpiana, né? Entrei totalmente numa crise. Falei, meu Deus, e agora? Como assim? Onde estou? Quem sou eu, né? E eu comecei realmente a prestar mais atenção em certas coisas, né? Porque eu já tinha o blog, mas não era uma coisa que eu me dedicava muito, né?
E aí eu comecei a visitar alguns blogs, eu comecei a ter vontade de escrever mais, e aí comecei a fazer um texto por dia, né? E assim foi, um texto por dia, eu fiz muitas amizades através do meu blog, que na época era do Blogspot, né? E aí, o que que aconteceu? Me conectei com muitas pessoas, eu marcava de fazer encontro com as pessoas em São Paulo, porque era a cidade mais perto da minha, né? Então eu sabia que tinha muitas pessoas lá de São Paulo e tal, e aquilo era muito legal e aquilo me deixava super feliz, porque eu amo viajar. Então, assim, uma coisa foi levando a outra, uma coisa foi me conectando a outra. Até que chegou num ponto que as pessoas começaram a falar: Meire, publica um livro, por que que você não publica um livro? Você já tem tantos textos lindos e tal. E eu sempre falei muito sobre energia, sobre autoconhecimento, sobre bem-estar, enfim, coisas, assuntos que eu sempre curti, né? E as pessoas me fazem sempre, né, só fazendo adendo, as pessoas sempre me perguntam se eu sou espírita, né? Eu cresci no espiritismo, eu fui criada no espiritismo, eu sou muito grata ao espiritismo, ainda sigo muita coisa, faço evangelho no lar com a minha irmã, né? Tem muitas coisas do espiritismo que eu me identifico, mas hoje eu não sigo, né, assim, religiosamente, vamos colocar, nenhuma doutrina ou religião, eu me identifico com um pouco de cada coisa, né? Tem budismo, eu acho que tem muita coisa bacana em todas as religiões e doutrinas, né? Que fazem sentido pra mim. Mas sim, eu cresci no espiritismo, então eu acho que tem muita gente que acaba perguntando isso, porque tem coisas que, apesar de eu não falar especificamente de espiritismo, eu acho que as pessoas conseguem identificar certas coisas e eu acho isso super interessante. Mas voltando para a história, o que que acontece, né? O que que aconteceu? As pessoas começaram a falar: você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. Gente, eu não tô com vontade de escrever livro, eu tô de boa, né? Até que teve uma certa amiga, né, que eu conheci na época do blog, Zizi, gratidão imensa. Zizi falou, assim, uma coisa que me convenceu, né? Ela não tentou me pressionar, ela não tentou, como é que eu vou dizer? Acho que é pressionar mesmo a palavra, né? Que a gente. Quando as pessoas se sentem pressionadas, a gente se sente super mal, né? Mas ela falou assim: eu acho que seria interessante, porque se os seus textos estão ajudando tantas pessoas, imagina se você lançar um livro, né? Você vai ter a oportunidade de ajudar muito mais pessoas, né? Com aquilo que você escreve. Acabou, né? Me convenceu no ato, agradeçam a Zizi, querida, maravilhosa. Então, eu lancei o meu primeiro livro, Pintando Borboletas, em 2013, e aí é aquilo. Uma coisa foi me conectando à outra. Por isso que eu tô falando, é muito importante a gente investir o nosso tempo, tá? Pro menos tempo que você tenha, tá? Vamos supor, você trabalha 8 horas por dia e você chega super cansado e você não gosta do seu trabalho, invista um tempinho para você fazer o que você gosta todos os dias. Porque isso vai te conectando àquilo que faz parte de você, a mais coisas que você gosta, tá? Então as coisas foram, né, levando. Eu não planejei escrever um livro e tal. Enfim, e aí o que que aconteceu? Eu lancei meu primeiro livro, abri a página no Facebook, né? E aí as pessoas vinham me pedir muitos conselhos, né? Falavam: Meire, né, o que que eu faço aqui nessa situação e tal? Gente, eu não sou psicóloga, né? Não sei. Enfim, aí eu percebi que eu comecei a ajudar as pessoas com certas sugestões. E aí eu descobri o coaching, né, que eu achei muito interessante. Eu achei que aquilo era praticamente o que eu já estava fazendo, só que sem curso, né? E aí eu fiz o curso de coaching, eu comecei a atender as pessoas, né? Em 2015 eu lancei o segundo livro, que é o Vai com Fé que Flui, né? E aí, assim, existe uma coisa muito importante, né, quando a gente empreende, né, não é que todo mundo vai ter que empreender, né, porque todo mundo tá: eu vou largar meu emprego e vou empreender. Nem todo mundo quer empreender, tá? Tem gente que quer fazer um concurso público, quer passar no concurso público. Daí, foda-se, o importante é ser feliz, né, o importante é fazer aquilo que você gosta, que você se sente bem, sabe? Quando você tá fazendo uma coisa, você fala: cara, que coisa boa que eu tô sentindo aqui dentro, tá? Então, isso é importante. Mas uma coisa interessante quando a gente empreende é a gente começar a perceber o que é importante, né? O que faz sentido e o que faz a gente se sentir bem, tá? Então eu, por exemplo, eu detesto rotina. Esse negócio de ter que fazer todo dia a mesma coisa,
né? De ter que, eu vou ficar 8 horas, hoje eu quero ficar 4 horas, hoje eu quero ficar 6 horas, hoje eu quero fazer uma coisa totalmente diferente. Então, assim, o que acontece? Às vezes eu adianto todo o trabalho que eu tenho pra fazer, né? E aí eu fico com 1 dia ou 2 para me dedicar a outros projetos, para inventar outras coisas, para criar coisas novas, porque isso faz sentido para mim, né? É esse movimento constante, é eu colocar as minhas ideias em prática, tá? Que faz sentido para mim. Então, é importante a gente buscar isso, né? Do que é que faz sentido, do que é que você gosta, né? Por isso que o autoconhecimento, né? Eu amo trabalhar com autoconhecimento, né? E o mapa, né? O mapa astral, ele traz muitas características para a gente entender muita coisa da gente, né? Então, já falei isso num vídeo, né? Eu tenho Júpiter na casa 11, então eu me expando, né? Eu tenho facilidade nas características de Aquário, né? Aquário é um signo inovador. Então, se eu não usar isso, né, a meu favor, se eu não usar isso colocando, né, fazendo o meu trabalho, as coisas não fazem sentido para mim, né? Aquário é sempre diferentão, né? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, o Aquário vai e faz uma coisa totalmente diferente, tá? Então, a gente fazer aquilo que faz sentido. Por exemplo, pra mim não faz sentido ficar usando coisas que combinam, assim, sabe? Eu não gosto, tipo, eu tô com esse brinco aqui que não é desse colar. Tipo, eu não gosto de combinar as coisas, eu acho, pra mim isso não faz o menor sentido, entende? Então, eu acho que existem muitos padrões, existe uma cobrança, e porque com tantos anos você tem que saber, não tem idade, né? Não tem idade. Sei lá, às vezes você pode ter 60 anos e você descobriu o que você quer fazer da sua vida, né? E daí? Então é muito importante que a gente se conecte com coisas que a gente goste de fazer, tá? Então hoje em dia eu faço um trabalho pelo WhatsApp, né? Eu tenho os pacotes de áudio que as pessoas adquirem, né? Tem um pacote falando sobre relacionamentos, outro sobre autoestima, que tem ajudado muito as pessoas. Eu tenho tido um feedback super bacana. Por quê? Porque isso faz sentido pra mim, porque eu me divirto quando eu tô fazendo, porque eu adoro fazer o que eu faço, eu amo de paixão, né? E tem os mapas, né, que eu faço mapa astral por áudio, eu faço atendimento baseado no mapa astral também pelo WhatsApp, né? E isso foi uma coisa que me ajudou bastante na questão do meu tempo, porque a demanda começou a aumentar e aí eu falei, pô, aonde é que eu vou encaixar aqui as pessoas? Vamos mudar isso aí porque isso tá me incomodando. Então a gente começa, né, a fazer, mudar certas coisinhas aqui, certas coisinhas ali e deixando, né, o nosso trabalho com a nossa cara, a nossa vida com a nossa cara, com a nossa essência, tá? Então, é você prestar atenção naquilo que é importante pra você, no que você gosta de fazer. Ah, Meire, eu gosto de cozinhar, quer dizer que eu vou ter que trabalhar como chefe de cozinha? Não necessariamente, tá? Eu, por exemplo, amo viajar, eu não trabalho viajando, tá? Então, assim, não é tudo, claro, que você gosta, mas quanto mais você se conecta com aquilo que você gosta de fazer, mais uma coisa vai conectando a outra, tá? Então, é isso que eu queria dizer, resumindo, né, a minha história, como eu resumi aqui pra vocês, porque isso é importante, né? A gente se conectar com o que a gente gosta de fazer e não com o que as pessoas dizem que você tem que fazer, né? Você não tem que fazer o que as pessoas falam, né? Você tem que fazer o que faz sentido pra você. Ah, mas tá todo mundo fazendo assim, foda-se, né? A gente tem que seguir aquilo que é importante pra gente. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Se você tiver alguma pergunta em relação a isso, se você quiser mandar perguntas para eu fazer mais vídeos, né? Pode fazer as perguntas, fiquem tranquilos. E assim, uma coisa importante é não se cobrar demais, né? Tipo, eu tenho que achar minha missão esse ano, né? Eu tenho que achar alguma coisa que eu gosto até 2020. Não se cobra. Eu acho que essa autocobrança, a gente acaba se apegando, né, que eu tenho que fazer isso, né, e aí as coisas não fluem, o negócio é deixar fluir, né, vai com fé que flui. Gratidão, um beijo, muita luz pra você.